Oi, gente, tudo bom? O tema desse mês é relacionamento e afetividade, e nós já falamos sobre namoro, namoro qualificado, sobre casamento, pacto pré-nupcial e pós-nupcial. Se você não assistiu esses vídeos, é só acompanhar os vídeos abaixo. E hoje a gente vai falar sobre união estável. O que é uma união estável? É a união de duas pessoas, um relacionamento que surge organicamente com o objetivo de constituir uma família. No Brasil ele é muito comum, porque são duas pessoas que começam a namorar, esse relacionamento ele vai evoluindo, e aí essa família surge no meio disso de uma forma natural. O nosso Código Civil, ele define a união estável como uma convivência pública, contínua, duradoura, com esse objetivo de se constituir uma família. Não necessariamente vai existir um contrato ou uma formalização dessa união para ela acontecer. Essa definição do código, ela traz exatamente os requisitos para a gente identificar se uma determinada relação é ou não uma união estável. Como a gente não tem um contrato formalizando isso, esses requisitos vão ser importantes, porque a partir dessa constituição, alguns efeitos jurídicos vão surgir. Como a gente vai avaliar isso? Então, o primeiro requisito é a publicidade. Essa união ela tem que ser pública, ela não pode ser clandestina ou escondida. As pessoas devem saber que esse casal vive junto enquanto uma família. O segundo requisito é o tempo. Essa união ela tem que ser duradoura. E aí a gente aprendeu que morou 2 anos juntos, configurou união estável. Não é assim que a lei prevê. O código não determina um lapso temporal, um período de tempo para a gente definir se isso é ou não uma união estável. Na prática, cada caso vai ser avaliado de uma forma. Podem existir casais que vivem há muitos anos juntos, numa configuração de namoro, como pode existir casais que rapidamente começam um relacionamento e já configuram uma união estável. Existe um julgado recente do STJ que entendeu que a convivência morando junto por um período mais curto, naquele caso específico, não configuraria a união estável. Era um casal que optou por morar junto, o período era 2 semanas. Mas, em regra, isso vai ser avaliado caso a caso. Essa união ela tem que ser contínua. Então, não pode ter vários intervalos dentro disso. A gente tem uma união estável e depois a gente termina e depois a gente volta. Ela tem que ser duradoura e contínua. E o objetivo dessa união tem que ser constituir uma família. Os outros 2 requisitos, eles estão bem ligados com os requisitos para o casamento. Então, essas 2 pessoas, elas não podem ter impedimentos para casar, então elas têm que estar livres e desimpedidas para constituir tanto um casamento quanto uma união estável, e elas não podem ter outras relações, casamento ou união estável. Isso não pode coexistir. Apesar disso, a jurisprudência entende que é possível uma pessoa que foi casada, está separada de fato da pessoa com quem ela se casou, ou separada judicialmente, constituir uma união estável com uma outra pessoa, porque isso de fato acontece. Algumas vezes os casais se separam, não formalizam esse divórcio e aí seguem a vida começando outras famílias. Então, apesar de não ser possível ter 2 uniões estáveis ou um casamento e uma união estável, é possível que uma pessoa separada de fato constitua uma união estável. A coabitação não é um desses critérios, então não necessariamente para se configurar uma união estável esse casal precisa viver na mesma casa. Da mesma forma como a gente já conversou, que eventualmente um casal pode viver na mesma casa e não ter união estável. E a partir dessa configuração de uma união estável, alguns efeitos práticos vão acontecer. Então, é a equiparação com o casamento, então todos os direitos que o matrimônio vai gerar para uma pessoa que se casou vão ser equiparados para os casais que vivem em união estável. A presunção de paternidade. Se durante essa união
a mulher vier a engravidar, presume-se que o pai é o companheiro dela, da mesma forma que, se durante o casamento essa mulher vier a engravidar, presume-se que esse marido vai ser o pai dessa criança também. O regime de bens vai ser aplicado, em regra, se não tiver nenhuma opção ou registro, vai ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens, exatamente como acontece no casamento. E recentemente, há uns 3 anos, os tribunais equipararam também o companheiro para fins sucessórios. O que significa isso? O Código Civil de 2002, ele delimitava os direitos sucessórios de uma forma diferente para o cônjuge casado e para os companheiros. Então, quando o marido ou a esposa morria, essa esposa tinha mais direitos do que quando o companheiro ou a companheira falecia e o companheiro sobrevivente acabava tendo menos direitos. Hoje não é mais assim, entendeu-se que não se aplica mais essa regra e que os companheiros têm os mesmos direitos dos cônjuges no momento da sucessão também. Apesar disso, de ser uma convivência informal, uma família informal, entre muitas aspas, é importante e possível que se formalize essa união. O nome desse documento é contrato de convivência. Então, por que é importante registrar um contrato de convivência com os casais que vivem em união estável? Primeiro, porque pode-se optar por um outro regime de bens, então pode-se optar pelo regime da separação total ou da comunhão total de bens. A gente já explicou no outro vídeo como acontecem esses regimes. É importante para demarcar o lapso temporal, quando essa união começou. Justamente por ela ser informal, muitas vezes esse período é confuso de se saber quando começou essa união. E aí, para a gente pensar numa eventual partilha de bens, a gente precisa saber se o bem adquirido em determinado período vai ser partilhado ou não. Então, registrar um contrato de convivência facilita essa apuração de que bens vão ser partilhados ou não, porque vocês vão saber quando essa união começou de fato. Também é importante para a constituição de outros direitos, por exemplo, os direitos previdenciários, pensão por morte. Eventualmente, se o companheiro ou a companheira falece, ela vai ter direito a uma pensão por morte. Só que sem o registro, essa pensão ela pode ser negada e aí ter que entrar com processo para então receber um valor que já é direito dela ou dele. Também para ter validade perante terceiros, para outras pessoas que vão fazer negócios com uma das partes desse casal ou com esse casal, também ter conhecimento que existe essa união estável e qual o regime de bens que está regendo aquela união. Existem vários pontos e muita jurisprudência sobre isso, porque por se tratar de uma união informal, às vezes é o judiciário que vai ter que definir algumas coisas na prática. Por isso que o contrato facilita eventuais dúvidas antes do problema acontecer. Hoje a gente encerra então a nossa série sobre relacionamento e afetividade. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, escreve para mim. A gente vai conversando, seguimos juntas.